Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Fala galera, aqui é a Paula Matos, @_MatosP, comentarista do Coluna do Fla, em mais um vídeo de opinião. E antes de mais nada, você já sabe como funciona. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva nos nossos canais e ative o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mengo. Por que o Rogério Ceni mexe tão mal? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu já vou dizendo que a gente tem que questionar, sim, as escolhas do treinador, que são infundadas, ao meu ver, são escolhas injustificadas. Ele que vem insistindo em determinados atletas que não rendem ao Flamengo, não dão o retorno esperado e que são muito questionados pela maior torcida do mundo. No empate contra o Fortaleza, que foram pontos perdidos importantes que vão fazer muita falta para o Flamengo nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que é o atual campeão da competição e briga pela manutenção do título, perde pontos fundamentais para que essa campanha tenha um final feliz ao final da temporada. No empate contra o Fortaleza, sem gols, o Flamengo jogou um futebol pífio, né? O Flamengo que quanto mais tempo tem para treinar, pior fica. Não vejo nenhum tipo de evolução. Muito pelo contrário, eu vejo involução do time do Rogério Ceni, que continua insistindo em atletas que não rendem. O Felipe Luiz cumpriu suspensão. Ele utilizou o René. E por que é o reserva imediato, a gente sabe. Mas por que não dar oportunidade ao Ramon, que é destaque das categorias de base e tem números ofensivos muito melhores do que o René? Fica aí o questionamento. Teve a substituição do Isla. Por que não utilizar o Mateuzinho? Ele optou pelo João Lucas, que estava há tempos parado, sem ritmo de jogo. O João Lucas que não atuava pelo Flamengo desde setembro. Por que não utilizar o Mateuzinho, que é infinitamente melhor em números ofensivos, é um dos líderes de assistências do elenco no Brasileirão? Questionamentos que pairam pelo ar e a gente não consegue entender, porque são atletas que não rendem o esperado e são atletas que não mudam quando o Flamengo precisa de um empurrão, quando o Flamengo precisa acordar. Assim como ele tira o Arrascaeta para colocar o PP. Que justificativa tem você tirar um dos melhores jogadores do elenco, um dos melhores jogadores do time, um dos maestros da equipe, Arrascaeta, que é fundamental pro funcionamento do Flamengo, que às vezes, quando não tá num dia bom, pode, numa jogada de maestria, conseguir criar um lance de perigo, conseguir colocar o Flamengo, para você colocar o PP, que era um cara esquecido aqui no Mais Querido, era um cara que não era quase utilizado e teve o contrato renovado a pedido do Rogério Ceni. O Flamengo estendeu o vínculo do PP por 6 meses a pedido do treinador e foi uma decisão que ninguém entendeu. O Rogério Ceni que pede o retorno de jogadores emprestados, que, como é o caso do Hugo Moura, que vai voltar, do Yuri César, que tá voando no Fortaleza, mas o Flamengo tem bastante atacante no elenco, né? São pedidos de jogadores que a gente não consegue compreender, como o caso da renovação do vínculo do PP. É a insistência em atletas que não dão o retorno que o Flamengo precisa. O Flamengo precisando vencer, eu não entendo ele optar pelo René e pelo João Lucas, sendo que ele tem 2 destaques, né, das categorias de base. O Mateuzinho, que tem muito mais utilização no profissional, né? É muito mais utilizado no profissional, é um dos líderes de assistência do elenco. O Ramon, que vem brilhando nas categorias de base. Por que não dar oportunidade? A gente vem falando sobre isso, né, há um certo tempo e parece que você não vê solução. Eu olho pro time do Rogério Ceni, eu olho para as substituições do Rogério Ceni e eu fico com um ponto de interrogação gigante na minha cabeça, porque eu não consigo entender determinadas escolhas. E é nítido que elas não dão retorno, porque é nítido que o Flamengo não rende com esses jogadores. Então ele precisa ser questionado, sim. Eu não tô dizendo pra gente questionar um trabalho de pouco tempo, né, de tipo pedir a cabeça do jogador, não é isso. A gente tem que saber separar as coisas, mas a gente tem que cobrar, porque não é possível um time que quanto mais tempo tem pra treinar, pior fica. Como eu já falei no começo do vídeo, o futebol apresentado no jogo contra o Fortaleza foi pífio, feio de ver. O Flamengo, que no papel, teoricamente, tem o melhor elenco do Brasil, e isso é inquestionável. Não tem como você olhar o elenco do Flamengo no papel e falar, não é o melhor elenco do Brasil. Não existe essa possibilidade, porque tem muitos jogadores incríveis, mas que não conseguem, na prática, fazer isso funcionar. Alguma coisa tem que ser feita, alguma cobrança tem que existir.
investir. E a torcida tem que cobrar sim. Por que não da utilização desses jogadores? É o que a gente queria entender. Por que a insistência em peças que não dão retorno, não ajudam o Flamengo quando o Flamengo precisa, quando o Flamengo precisa acordar, quando o Flamengo precisa buscar um resultado? É um retorno que não vem. É como se você investisse o dinheiro numa coisa que você sabe que não vai te dar retorno nenhum pelo simples prazer de ser teimoso. Ah, porque eu sou o técnico e eu que mando. Ele é o técnico, ele que manda, mas tem que ouvir a torcida, que é o maior combustível do Flamengo. De um Flamengo que tem estrutura, de um Flamengo que tem salário em dia, um Flamengo que não pode apresentar o futebol que está apresentando e não pode perder pontos importantes como está perdendo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Se o atual campeão nacional busca manter a hegemonia do país e manter o título, né, a manutenção do título, conquistar o octacampeonato, não pode perder ponto assim e não pode apresentar esse tipo de futebol com os jogadores que tem. Então o Rogério Ceni precisa ser cobrado sim. É isso que eu quero entender. Por que a insistência nesses jogadores? E eu quero ouvir de você. Você acha que ele tem mexido certo? Você faria as mesmas substituições? Você insistiria também nos nomes? Você acha que ele tá indo pelo caminho certo? Ou você tá comigo e acha que as substituições estão equivocadas e que ele precisa olhar melhor pro elenco que ele tem e escutar melhor, escutar a torcida e escutar as críticas que ele vem recebendo acerca disso? Escreve aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nos nossos canais e ativar o sininho para continuar recebendo em primeira mão as principais notícias do Mengo. Saudações rubro-negras!